Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Zero ao Dev. Nessa aula a gente vai aprender mais um operador. Por que não aprendemos esse operador na aula de operadores? Porque ele é um operador muito utilizado dentro da estrutura de decisão. Então seria muito inviável a gente trabalhar com ele no momento que a gente falou com operadores sem um entendimento da estrutura condicional, na estrutura de decisão. Então, por isso que a gente vai ver ele nessa aula no momento. Então, vamos pensar naquele seguinte caso que a gente precisou definir. Vamos pensar número, e esse número a gente colocava um valor dele, não vamos colocar aquela estrutura de passar o valor para o usuário, e a gente verificava se número mod 2 for igual a 0, esse número é par. Caso contrário, ele é ímpar. Então, vocês lembram desse exercício que a gente fez nas aulas, acho que faz umas 2 ou 3 aulas atrás, que a gente definiu a partir de um número se ele é par ou ímpar, utilizando o operador de resto de divisão? Então, o que a gente percebe isso aqui? Esse programinha, ele vai funcionar, vocês percebem, se eu coloquei 10, ele colocou par, se eu coloquei 11, ele colocou ímpar, mas teria colocado um T a mais. Então, ele funciona perfeitamente. Porém, se a gente for analisar em questão de código, olha quantas linhas a gente precisou utilizar para fazer esse código. E nessa aula a gente vai aprender um operador na qual a gente vai reduzir o número de linhas aqui do nosso código, sem utilizar o if nem o else, só utilizando o operador. Então, olha a mágica acontecendo. Então, eu vou exatamente utilizar somente o print, a gente não vai trabalhar com if. Vou colocar um %s, não se preocupem com esse %s, esse %s é de string, porém como a gente não viu string, a gente vai ver nos próximos capítulos. É mais para a gente ver a informação. Então a gente vai pegar esse número, mod 2, igual a 0, como se está aqui no if. E agora a gente vai fazer esse operador. Então a gente passa uma interrogação, se caso for igual a 0, a gente passa par. Caso contrário, a gente passa ímpar. E o nosso exercício de número par e ímpar simplesmente está pronto. Se eu vier executar aqui, ímpar. Se eu vier executar aqui, par. Então, o operador ternário, ele facilita muito para a gente ter uma limpeza em número de linhas de código. Então, e além de desempenho, porque de uma certa forma, se a gente for analisar o nosso if e else, a gente tem uma estrutura de decisão ali sendo feita, um if e o else, então vai levar mais tempo para executar. Dessa forma não. Aqui eu já estou fazendo na própria execução da informação, né, da exibição da informação, eu já utilizo esse operador. Então, como que ele funciona? Primeiro a gente passa a primeira condição, que seria o if, né? Uma interrogação, o que seria essa interrogação? Caso essa informação for verdadeira, eu mostro isso. Ou seja, eu passo essa informação, pensando que isso é uma variável, eu passo par para essa variável. Caso for falso, eu passo ímpar. Lembrando que esse valor ele pode ser concatenado. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar. Se caso essa condição não for atendida, se número for igual, vamos pensar 0 que seja, ele vai receber nulo que seja, se não, ímpar. Então, dessa forma, a gente consegue fazer vários encadeamentos, né, utilizando esse operador ternário. Então, a lógica do operador é simplesmente, eu vou ter um número, vamos pensar int valor aqui, o valor que será atribuído para essa variável aqui
vai ser resultante de um operador ternário, onde o valor que está à direita da interrogação será a minha primeira condição, pensar 10 igual a 10 que seja, e caso essa condição não ser atendida, ele dá um retorno aqui, ó. Então, caso ela for atendida, qual é o valor que ele vai dizer? Ele vai mandar 1. Caso não for atendida, 0. Então a gente vai ter uma estrutura como se ele estivesse só executando o if. Então aqui a gente tem um if. Aqui no interrogação ele dá o retorno do if. E depois dos dois pontos aqui, ele dá o retorno do else. Então em uma linha a gente consegue resolver a nossa questão. A gente não precisaria de fato ter um if e else funcionando. Então sempre quando a gente for atribuir um valor para uma variável e ser algo simples, a gente consegue utilizar os operadores ternários, né? Que é uma variável, ela recebe um valor a partir de uma condição. Então os operadores ternários, eles já atendem na resolução desse exercício. Lembrando, os operadores ternários a gente vai utilizar também bastante nessa aula, até nas próximas aulas, né? Até para fixar e para a gente ter um recurso maior, uma possibilidade maior de saber quando a gente deve utilizar e quando a gente não deve utilizar, né? Então, quando a gente tiver muitas condições assim, pode ser que funcione legal, só que para que a gente consiga entender o que está sendo feito aqui, fica muito confuso. Então, vale a pena a gente utilizar o if ou uma outra estrutura que a gente vai ver mais para frente. Mas, se for uma condição simples, vale a pena a gente pensar na utilização do operador ternário, porque com uma linha a gente supera 5 ou 6 linhas de código. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima aula.